Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de informativos STF-STJ. Imagina a seguinte hipótese. Crime contra a ordem tributária e corrupção ativa. Dois crimes atrelados, dois crimes em conexão. Qual é a consequência no crime tributário se o agente pagar o valor sonegado? Tem regulamentação legal para isso. No crime tributário, o pagamento do valor sonegado gera a extinção da punibilidade do crime tributário. Será que essa extinção da punibilidade aproveita o crime de corrupção ativa conexo ao crime tributário? Esse foi o ponto que o STJ julgou aqui no informativo 631. Portanto, por exemplo, o agente pratica o crime do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137 de 90 e o crime de corrupção ativa do Código Penal. Em relação ao crime tributário, a sonegação fiscal, ele efetua o pagamento. O pagamento nos crimes tributários gera a extinção da punibilidade. Então, por exemplo, a gente sonegou R$200 mil. Incidirão juros de mora, correção monetária, todos os encargos do atraso. E aqueles 200, depois de 2 anos, viraram 270 mil. O agente vai lá, paga 270 mil e tem extinta a punibilidade. Isso gera alguma consequência em eventual crime conexo ao crime tributário? Por exemplo, corrupção ativa? Sim ou não? Se você disser que sim, o pagamento do valor sonegado extinguiria a punibilidade do crime tributário e também da corrupção ativa. Agora, se disseres que não, ou seja, o pagamento do valor sonegado extingue a punibilidade só do crime tributário e isso em nada interfere a corrupção ativa, então, se for assim, o processo prosseguirá só com a corrupção ativa. E aí? Foi isso que chegou ao STJ nesse informativo 631. Olhem que julgado interessante. A 6ª turma do STJ, veja, corrupção ativa. Emissão de guia de recolhimento de imposto em montante menor do que o devido. Crime contra a ordem tributária. Pagamento da diferença antes de recebimento da denúncia. Causa extinção da punibilidade. Ok? Façamos uma pausa aqui, uma barra, pausa. Então, foi o que eu falei. Nos crimes tributários, o pagamento extingue a punibilidade. Qual foi a tese? Aplicação analógica ao delito de corrupção e impossibilidade. Ou seja, o pagamento da diferença antes do recebimento da denúncia não extingue, atenção a isso, não extingue a punibilidade pelo crime de corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal. Ok? Então, o pagamento do valor sonegado lá no crime tributário, ainda que dentro do prazo legal, com todos os encargos acessórios, multa, mora, isso não aproveita em nada o crime conexo, ou seja, então vamos lá, temos um processo com os dois crimes. Processo criminal, judicial. O réu foi lá e pagou. Pagou, tudo bem. Em relação ao crime tributário, está extinta a punibilidade. O juiz, nos autos do processo, tendo em vista o pagamento do valor sonegado, declara extinta a punibilidade nos moldes do artigo tal, da lei tal, parará. Prossiga-se com o processo em relação ao crime de corrupção ativa. Ou seja, ou se for o caso, passiva. Ou seja, o processo vai prosseguir com apenas aquele crime de corrupção ativa ou passiva. Tudo bem? Não gera nenhuma consequência. A gente sabe também que, além do pagamento, há uma outra possibilidade, o parcelamento do valor sonegado. Se o agente parcela, sonegou 200 mil, lembra do exemplo? Sonegou 200 mil, parcelou.
suspende a pretensão punitiva e suspende o prazo prescricional da sonegação do crime tributário. Isso não suspende também, repito, isso não suspende também a pretensão punitiva do crime conexo de corrupção ativa ou passiva. Ou seja, há uma independência total e absoluta, embora sejam conexos, no que toca ao tratamento, tanto do pagamento, que extingue a punibilidade, quanto do parcelamento, que gera a suspensão da pretensão punitiva. Um abraço e até o próximo vídeo.